O livro de Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço em tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então eu tremi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas queimadas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos.
Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate o horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, gibeonita, e Jadom, merononita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Asabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Coozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou a Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Enadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ézer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Azube defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até ao ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele repararam Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas outra porção, defronte da torre grande e alta e até ao muro de Ofel. Para cima das portas dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa.
E depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Seremias, e Anum, o sexto filho de Zalafe, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um dos ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao Senhor nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lados onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: Cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Capítulo 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa terra. Houve ainda os que diziam: Tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos, algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: Sois usurários, cada um com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes:
Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra desse muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e, segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam aterrorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me aterrorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram aterrorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elão, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará.
E o seu filho Joanã se casaram com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Capítulo 7. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e Netofa, 182. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate-Jearim, Sefira e Berote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebute, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim e os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa,
Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamada pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhe disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 ráteis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 ráteis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Capítulo 8. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para este fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. E, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escritos na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murta, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou.
porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. E celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito.